Tarô, Destino e Livre-Arbítrio, com Giancarlo Salvagni. Sou eu. Nós vamos ver então se realmente nós somos sujeitos a forças inexoráveis, né? Coisas que a gente não pode evitar. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Até que ponto nós estamos sujeitos ao destino e até que ponto nós temos realmente escolha dos nossos caminhos. Então, eu vou explicar isso através tanto da astrologia quanto do tarô. Primeiro, uma diferença entre os dois. A astrologia, quando eu era mais jovem, me oferecia parâmetros mais seguros. As posições dos planetas eram bem determinadas, então eu tinha um apoio fixo, né, para eventuais especulações e interpretações, né, que são especulativas na verdade. Você não pode chamar de astrologia exatamente de ciência, ela é muito mais uma arte. Pois bem, essas forças planetárias são forças naturais, né? São forças naturais. Você pode chamar de forças psíquicas, forças mentais, forças sutis, mas são forças naturais, são forças da natureza. E as forças da natureza formam uma corrente, tá? E nós estamos sujeitos às forças da natureza por causa da nossa condição encarnada, tá? Então a astrologia oferece parâmetros assim bastante seguros, né, para esse tipo de interpretação dessas forças naturais. Mais tarde, mais maduro, eu acabei até preferindo o tarô, porque o tarô tem exatamente o mesmo espírito, porém as lâminas são soltas, então você tem que mergulhar um pouco mais profundamente na própria consciência, a consciência divina que permeia tudo que existe, inclusive as forças naturais. Porém, no mundo das forças naturais, as forças são um pouco cegas, porque o mundo material, dizem os grandes autores, né, como o Eckhart Tolle, o Joel Goldsmith, Yogananda, Ramana Maharishi, Masaharu Taniguchi, que este mundo material é um mundo de ilusão. Tá? Então, as forças naturais neste mundo de ilusão são assim um pouco cegas. Tá? Por exemplo, forças na natureza, furacões, tempestades, esse tipo de coisa. Então, as forças naturais, vamos chamar de energias planetárias, elas formam uma espécie de correnteza na vida, tendências. E nós vamos flutuando nessa correnteza. Tá? É isso. Flutuando nessa correnteza, por causa do nosso estado ilusório, do nosso estado de inconsciência, nós somos arrastados pela correnteza. E aí o que acontece? Usando essa analogia da correnteza de um rio, você está entregue à deriva dentro da correnteza, então eventualmente você pode chegar à margem segura e eventualmente você pode se arrebentar nas pedras. Essas são as forças naturais. Então você está um pouco entregue ao acaso. Sim, sabemos que o acaso não existe, mas no mundo de ilusão essas coisas podem ocorrer, porque é um mundo de dualidade, do bem e do mal, então você pode esperar o bem e vem o mal, você pode esperar o mal e vem o bem. Então não há muita garantia de absolutamente nada, porque apesar de contas você não tem consciência nenhuma, você está arrastado pelas correntezas. Tá? O que acontece é o seguinte, nós somos na verdade consciência, nós somos espírito, e dentro dessa correnteza nós deveríamos ter, né, o controle do leme do barco na correnteza. E o espírito, esse sim, deveria determinar para que direção nós vamos. Né? E eventualmente aproveitar melhor as correntes naturais. Então, o objetivo da consciência é um só. Eu vou usar
a parábola do filho pródigo. O nosso destino é retornar para a casa do Pai. É o destino único. Realizar e despertar a consciência, né, que é o amor, que é Deus, que vai restaurar todas as nossas vidas. Não há outro destino a não ser esse, o retorno para a casa do Pai. Isso é realmente o destino. Agora, neste mundo de ilusão, nós ficamos entregues a forças um pouco cegas. Tá? Então, isso é destino. O homem antigo, percebendo essas forças naturais, começou a chamar essas forças de deuses. Então, esses deuses regiam essas forças naturais. Então, nós estávamos entregues aos caprichos dos deuses. E nós vamos ver nas mitologias todas antigas que os deuses são um tanto caprichosos realmente. E nem sempre eles mostram muito amor pelo ser humano. Mas, na verdade, eles são forças naturais. Forças um pouco cegas. Então, surgiu tudo isso. Tá? Para desenvolver a nossa consciência, então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, nós temos que desenvolver a consciência, nós temos que desenvolver o discernimento, porque assim a gente vai evoluindo. Mas a meta única, repito, é o despertar da consciência, é a realização do amor, é o retorno à casa do Pai. União com Deus, união consciente com Deus. Então, nós temos que ter o leme do barco, nós temos que ter o controle do leme do barco. E para isso, nós vamos desenvolver o livre-arbítrio. Tá? Então, o livre-arbítrio é fundamental. Então, vamos falar de tarô. Você está numa fase da vida em que você está confuso ou confusa e não sabe muito bem enfrentar a situação. Você vai procurar um tarólogo e você espera uma resposta, um rumo, uma solução para o seu problema, não vai encontrar. Tá? Não vai encontrar. Porque você não pode caminhar com as pernas de outra pessoa. Então não é essa a função do tarólogo. A função é esclarecer a situação, ver algumas dessas forças naturais que a gente não está conseguindo enxergar, ter um quadro um pouco melhor, analisar possíveis consequências que o nosso discernimento fraco não considerou, tá? E aí, então, diante de um quadro mais claro, movido pela inspiração divina, que é a própria consciência, então nós tomaremos a nossa decisão. Se o trabalho do tarólogo for realmente bom, ele é consciência. E o consulente é consciência. Só existe uma consciência, que é a consciência divina. Então, se a conexão for boa, o que vai acontecer é que o consulente vai acabar ouvindo a própria consciência, que é uma só. Então, o tarólogo será apenas instrumento da própria consciência divina para dar inspiração ao consulente. Inspiração é um dom que vem diretamente de Deus. Então, assim se estabelece a consulta, o oráculo. Tá? Mas, a partir de então, você terá que dar os passos por você mesmo. Você pode chegar à conclusão que o ambiente é mais favorável ou menos favorável, e você pode decidir se você vai enfrentar mesmo assim ou se você vai seguir outra estratégia. Mas as pernas que andam são suas. Então, você depender de um astrólogo ou de um tarólogo para conduzir a sua vida é realmente o fim, porque você abriu mão da sua autonomia, da sua caminhada espiritual, do seu progresso espiritual, para viver
da consciência ilusória, mundana, de uma outra pessoa. Porque nesse caso, se você transferiu e delegou o poder da consciência, não é mais a consciência divina, é a consciência humana, ego. Tá? Então, não é isso a consulta de tarô. A consulta de tarô é uma inspiração divina, uma orientação divina, mas você vai ter que decidir. Isso se chama livre-arbítrio. Tá? Uma vez com um quadro mais claro, então aí você toma a sua decisão aonde você quer ir. Se você, dentro da correnteza, quer chegar na margem segura, ou se você quer arriscar ir na direção das pedras. Pode ter uma cachoeira, mas você vai ter que decidir. Isso é discernimento e nós vamos evoluindo às custas desse discernimento. Tá? Então, o livre-arbítrio é uma necessidade para a condição humana, para o desenvolvimento da sua consciência. Então, se você espera uma solução de um tarô ou de um mapa astrológico, então você está equivocado. Tá? E você não vai conseguir um bom resultado. Agora, se você quer esclarecimento e inspiração para tomar uma decisão melhor, aí sim, aí será uma ajuda muito valorosa. Tá? Porque você se abre para a sabedoria divina que está dentro de você. Né? Então, unido à consciência do tarólogo, então isso acontece. Eventualmente, numa consulta, a conexão pode não ser boa. Então seria bom fazer novamente tudo outro dia, né? Porque não aconteceu aquilo que a gente chama de inspiração. A consciência não se elevou o suficiente para entrar em estado de união. Tá? Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Isso depende um pouco do estado do tarólogo, de elevação de consciência, e depende também do estado de receptividade do consulente também. Tá? Então, o livre-arbítrio é uma necessidade e o destino é uma ilusão. São forças cegas às quais nós nos entregamos por causa do nosso estado de ignorância e de inconsciência. Então era isso que eu tinha para dizer a vocês. No entanto, nós temos mais uma questão assim bastante polêmica. Será que o livre-arbítrio realmente existe? A pergunta é menos ingênua do que parece. Deus é onisciente. Ele sabe absolutamente tudo e sabe qual será a nossa escolha. Então, o livre-arbítrio tem que ser considerado de dois pontos de vista. De um ponto de vista absoluto, de um ponto de vista divino, ele realmente não existe. Porque Deus é onisciente e tudo será o que Deus deseja. No entanto, neste mundo ilusório, neste mundo que é uma projeção mental, neste mundo pelo qual nós passamos pelas provas da lei do karma, neste mundo da dualidade do bem e do mal, neste mundo da maçã de Adão e Eva que nós comemos, então o livre-arbítrio existe, porque nós temos que evoluir a consciência até despertar através da prática do livre-arbítrio. Agora, quando a gente diz que o livre-arbítrio, do ponto de vista absoluto, divino, ele não existe, é porque Deus não tem que escolher caminhos. Ele deseja uma única coisa: que o filho retorne à casa do Pai. E que tudo seja restaurado pelo amor divino. Isso é tudo que eu tenho para dizer. Agradeço, agradeço, agradeço. Uma boa noite a todos.